Qual trader nunca sonhou em comprar um simples rompimento para ver o ativo em questão explodir e encher o bolso de dinheiro? Parece fácil, parece simples como mágica, você fica até animado. Aí você vai operar por conta própria e bem na tua vez o rompimento não funciona. Eu entendo como isso pode ser frustrante, mas eu tenho uma boa notícia pra você. Depois que você assistir esse vídeo até o final, você nunca mais vai cair nas armadilhas do mercado. Isso porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar a operar rompimentos do jeito certo. Muito bem, eu sou Felipe da Bull, trader e investidor há mais de 10 anos e você está no canal Trade de Valor, um lugar para aprender estratégias que realmente funcionam no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem os nossos vídeos, nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias aqui no canal. Hoje eu vou te ensinar a operar rompimentos da forma correta. O que eu vou te mostrar aqui funciona em qualquer tipo de ativo. Você pode aplicar essas técnicas operando índice futuro, ações, criptomoedas, forex, qualquer coisa. Eu te garanto que ao colocar essas estratégias em prática, você vai ser um trader muito mais assertivo, muito mais rentável e o mais importante de tudo, muito mais consistente. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O grande problema que a maioria dos traders enfrenta na hora de operar rompimentos é não saber reconhecer a diferença entre o que é rompimento e o que é violação. As pessoas decoram esses padrões gráficos dos livros de análise técnica e esquecem de analisar o contexto. Guarda esse ensinamento que eu vou te passar aqui. Contexto é a chave, não só para os rompimentos, mas para tudo na análise técnica. Rompimentos geralmente são marcados pelas seguintes características. Eles vêm acompanhados de um volume acima da média. Quanto mais volume, melhor, tá? Volume é sinal de interesse, de atividade compradora no ativo que você está querendo operar. Os rompimentos geralmente aparecem através de candles que possuem uma amplitude acima da média. Então você olha o corpo do candle que está produzindo o rompimento e compara com os outros candles e você percebe que ele se destaca no gráfico, ele chama atenção. Os candles de rompimento também têm pouca ou nenhuma presença de sombra. Lembra que a sombra remete à dúvida, enquanto o corpo do candle remete à firmeza. E aqui vai uma característica muito importante dos rompimentos, o distanciamento da região rompida. Rompimentos costumam ocorrer com candles que fecham bem acima da região de resistência. A quebra de padrão fica nítida. Em resumo, cara, o contexto de um rompimento transmite facilmente para você a ideia de convicção. Já a violação transmite a ideia de dúvida ou até mesmo de frustração. Isso porque as características que definem as violações são contrárias às do rompimento. O volume que acompanha as violações geralmente não tem nada de especial. É um volume normal ou pouco acima da média. A amplitude dos candles também não chama atenção. Você não consegue distinguir o candle da violação dos outros candles que estão presentes no gráfico. Normalmente, esses candles têm bastante sombra, trazendo a ideia de dúvida. E por fim, você não tem um distanciamento grande da região que em teoria estaria sendo rompida. O mercado fecha um pouco acima da resistência, o que pode inclusive te confundir. Vamos ver alguns exemplos dessas configurações aqui que eu tô te passando na prática. Então olha só, a primeira coisa que você precisa fazer é configurar o teu gráfico. Como é que a gente faz isso? Muito simples. A gente vai vir aqui no Profit, vamos vir com o botão direito no gráfico, inserir indicador, aí você vai digitar aqui, ó, volume, e você vai adicionar o volume financeiro com cor. Você clica aqui, ó, em inserir nova janela e dá um OK. Aqui está o volume do ativo em questão. Eu ainda gosto de adicionar uma média ao volume. Então eu vou vir aqui com o botão direito em cima do volume, vou vir aqui em inserir indicador, aí eu vou digitar média móvel, eu vou colocar a média aqui, ó, no volume, tá? Uma média de 30 períodos, ok?
e vou dar um OK. Vou clicar 2 vezes em cima da média, vou alterar ela para exponencial, para ela ter uma taxa de atualização mais rápida, para ela reagir aos volumes mais recentes com mais rapidez. E eu vou vir aqui em aparência e eu vou mudar a espessura e a cor da média, para ela ter bastante destaque aqui embaixo. Vou até aumentar ainda mais a espessura aqui para você enxergar melhor no vídeo. Pronto! Perceba, a Nvidia aqui em 2017 estava rompendo uma importante região de resistência. Consegue perceber que este candle aqui, ó, é um candle de rompimento, porque ele tem todas as características que a gente está buscando. Ele tem uma amplitude muito acima da média. Veja, é uma barra que destoa das barras que o ativo estava produzindo aqui, dos candles que o ativo estava produzindo enquanto ele estava consolidando. O volume é muito acima da média. Para você ter uma ideia, esse ativo tinha um volume médio aqui, tá? Eu tô trabalhando com o gráfico de escala semanal, de 7,3 bilhões. Nesta semana em que ele rompeu a região de resistência, o volume foi de 18 bilhões. Então é mais do que o dobro. É muito mais volume do que o usual. Veja que ele tem um certo distanciamento da região rompida, tá? Ele subiu bastante. Para voltar para a região rompida, ele teria que cair 8%, 9%. Então, isso aqui é um rompimento. Este é um sinal, de fato, que a gente pode confiar, que a gente pode operar. Veja como a Nvidia deslancha depois disso. O papel arma uma nova tendência de alta, um novo movimento de alta aqui, que leva você a ganhar muito dinheiro se você trabalhou este rompimento. Ó, o ativo subiu simplesmente nos meses seguintes, coisa de 93%. E se a gente for avançando no tempo, a gente vai ver que a Nvidia fez diversas vezes esse mesmo movimento de rompimento, tá? Veja bem, aqui nós tivemos a ruptura de uma região de resistência através de um candle muito grande. Nessa semana, a Nvidia subiu 25% praticamente, em maio de 2023. Olha o volume como foi grande, ó. A média estava em 54 bi, o volume dessa semana foi de 122 bi, tá? E você tem um baita distanciamento da região rompida. Olha só a Nvidia aqui, já em 2024, ano passado, um tradeaço, que a gente inclusive alertou aqui no canal. Olha este rompimento desta região de resistência acompanhado de um aumento de volume substancial, de uma barra que fechou bem acima da região de resistência e tem uma amplitude acima da média. Então, galera, essa é a ideia por trás dos rompimentos. Agora vamos ver a ideia por trás de uma violação. Olha a Natura em 2021, tá? Como o papel estava de lado por vários e vários meses, até que você tem este candle que dá a entender que esta região de resistência está sendo rompida, que a gente vai ter a retomada da tendência de alta. Mas veja que esse candle aqui ele não tem as características que a gente está buscando. Ele não tem um volume muito acima da média, na verdade o volume está abaixo da média. Ele não tem um grande distanciamento da região rompida e o candle não destoa. Você não tem aquela amplitude grande, aquele candle que chama atenção, que mostra com convicção que a região de resistência está sendo deixada para trás. Nos candles seguintes, ó, você até tem um aumento de volume, mas veja como você também tem a formação de um candle com bastante sombra. Lembra, sombra não é bom, sombra representa frustração, representa dúvida, corpo do candle que representa a convicção que a gente está buscando. Ó, no candle seguinte você tem mais sombra. E galera, este é um movimento que o mercado eventualmente rejeita, porque não tem convicção, não tem as características que a gente está buscando. Olha esse outro exemplo aqui que eu vou te mostrar em positivo. Ó. Positivo vinha caindo numa tendência de baixa forte, chegou a acumular uma desvalorização de quase 50%, passou a consolidar aqui ó, por vários e vários pregões, agora estou trabalhando no gráfico de escala diária. E aí, alguns dias depois, você tem este movimento aqui, ó, esta barra enorme. Perceba como ela destoa do resto. Tu não tem nenhuma barra como essa aqui no gráfico, tá? Você pode voltar para trás, você não vai ver uma barra tão grande quanto esta. Perceba que esta barra rompe não só esta região aqui de resistência, como também rompe esta região aqui, ó, de resistência. Tem bastante volume, tem bastante distanciamento da região rompida, é uma barra que destoa do resto, então tem uma grande chance desse rompimento ser verídico. E de fato, veja que alguns dias depois desse rompimento ele é ativado e o mercado avança. Aqui, ó, veja que você tem inclusive outro rompimento nessa mesma pegada aqui em positivo, tá vendo?
Ó, outro rompimento onde o candle destoa do resto em termos de volume, em termos de amplitude. Ele acumula um distanciamento bem grande da região rompida, tem pouca presença de sombra, o corpo chama atenção. Essa é a ideia de convicção que eu tanto falo para você. Olha como o mercado destoa, tá vendo? Olha como o mercado avança. Olha o outro rompimento que você teve aqui, ó, essa mesma pegada. Olha que delícia que foi trabalhar positivo durante esse período. Olha como os rompimentos são assertivos, olha como o papel sobe 68% em questão de dias aqui. Olha a Cogna, lá em 2019, você também tinha aqui uma espécie de consolidação no gráfico semanal, com esta região de resistência aqui definida por volta de R$11,90, R$12, R$12,20, tá? Perceba como você tem aqui, ó, uma violação, não é um rompimento, porque não é uma barra que destoa do resto. O volume é apenas um pouco acima da média, não destoa muito dos candles que a gente vinha observando aqui dentro dessa consolidação, tá? E o mercado, galera, eventualmente rejeita essa tentativa de rompimento, esta violação, porque não tem as características que a gente está buscando. E o mercado passa a negociar numa tendência de baixa. Ó, outra coisa que você precisa estar atento, perceba esse gráfico aqui de Alpargatas. Alpargatas também estava dentro de uma espécie de consolidação. Você também tinha uma região aqui, ó, de resistência nessa faixa de 10,30, 10,40. Perceba que este candle aqui, ó, tentou romper esta região sem sucesso. Isso aqui é uma violação, não é um rompimento. Olha como tem bastante presença de sombra, embora tenha um volume grande, a sombra é muito grande, o corpo é pequeno. Essa ideia aqui é uma ideia de frustração, não de convicção. O que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, às vezes a gente age com um impulso, a gente age com a emoção e a gente entra antes do candle terminar de ser construído. Quanta gente não comprou Alpargata neste dia aqui, no dia 10 de maio do ano passado, quando a Alpargata supostamente, durante o pregão, estava rompendo essa região de resistência e a Alpargata foi falhando no decorrer do dia, conforme foram passando as horas do dia. Espere sempre o candle de rompimento terminar de ser construído para você operar ele. Não importa se você está operando nos 60 minutos, no 15 minutos, no diário, no semanal, no mensal. Espere o candle terminar. Até porque existe uma chance do mercado rejeitar o rompimento igual ele fez aqui no gráfico de Alpargatas, tá? E perceba que a Alpargatas, depois que fez isso, eventualmente acabou rompendo para baixo a região aqui, ó, de suporte, certo? A gente viu um rompimento na região de suporte, acompanhado também aqui, ó, de um aumento substancial de volume, de uma barra com conotação de convicção, tá? E a Alpargata passou a negociar numa tendência de baixa. Deixa eu te dar um exemplo agora com cripto. Olha só que bacana essa cripto Phantom que eu estava operando esses dias. Olha que lindo este movimento aqui, ó, de rompimento que você tem. O mercado basicamente rompendo essa faixa de 0,83, 0,85. Perceba que o candle de rompimento, ele não está completamente interessante, tá? Mas você tinha um volume muito acima da média, tá? E você tem uma amplitude muito grande, embora o candle aqui estivesse com um pouco de sombra superior, mas o mercado aceita esse movimento e ele vai embora, né? E a Phantom subiu aqui nos dias seguintes, coisa de 53%. Agora perceba este movimento aqui, ó, como na verdade não é um rompimento, é uma violação. O mercado tentou, galera, romper mais uma zona de resistência aqui, ó. Mas veja que este candle não tem um distanciamento tão grande da região de resistência em si. Deixa eu marcar aqui com uma cor diferente a região de resistência para você enxergar melhor. Este candle não tem um volume acima da média. E aqui que eu comecei a desconfiar que a Phantom iria, na verdade, reverter esta tendência, tá? Neste candle aqui a gente teve a confirmação da reversão da tendência, o mercado acabou tentando romper para um lado, falhou, rompeu para o outro. Isso é muito comum na análise técnica, tá? Rompimento falso para um lado geralmente acarreta em rompimento verdadeiro para o outro, e a Phantom acabou revertendo esta tendência. Então você precisa entender, cara, que você consegue reduzir muito o risco de você entrar num rompimento falso trabalhando com estas regras. Olha a FICO que eu tô te mostrando aqui, ó. É muito bom quando você tem todas as regras juntas. Então você tem uma barra grandona, uma barra que foge muito do padrão aqui que a gente vinha observando. A FICO estava numa consolidação e fez uma barra
onde na semana subiu 40%. Tá? Veja que não tem nenhum precedente para isso. Tu olha o gráfico de FICO anos e anos atrás, aqui não tem nenhum tipo de precedente para isso. Tá? Então este é um movimento que destoa do resto. Olha o volume, como é mais de 2 vezes a média. Não deu outra, FICO entrou numa das melhores tendências de alta aqui nos meses, nos anos seguintes. Eu estou posicionado nesse ativo aqui, até agora não saí. Agora, muita atenção. Perceba que mesmo aplicando essas regras que eu te ensinei para analisar o contexto do rompimento e descartar a ideia de que ele é, na verdade, uma violação, você ainda está sujeito a cair em armadilhas do mercado de forma frequente. Se liga. Olha a Magalu. A Magalu, poucos meses atrás, também tinha aqui, ó, uma região de resistência que foi rompida, tá? Olha só a amplitude deste candle, olha o volume acima da média, olha o grande distanciamento desta região. O mercado rompeu com bastante convicção essa região, você teve aqui 2 candles de forte alta, e mesmo assim, ó, com tudo a teu favor, a operação falhou e acabou indo para o outro lado, e a Magalu rompeu para baixo essa região aqui de suporte, começando uma tendência de baixa. Olha só a BIF, onde você tem a mesma configuração aqui, ó, uma região de resistência sendo rompida através de uma barra com volume bem acima da média, uma barra enorme que não tem precedente também, com bastante convicção, bastante distanciamento da região rompida, e mesmo assim o mercado falha e acabou rompendo para o outro lado, começando uma tendência de baixa. Existe uma maneira de você reduzir quase que totalmente a chance de cair numa dessas armadilhas que eu te mostrei aqui. Eu diria que a regra mais importante de todas para você aplicar na hora de operar rompimentos, essa que eu vou te mostrar agora. Mas antes de te explicar sobre ela, eu preciso te fazer um convite. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você pode fazer parte da nossa próxima turma. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe trade de valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu e o meu time analisamos todo o mercado para você e sempre que pintar aquele trade imperdível, a gente envia um relatório com tudo que você precisa saber. Qual ativo operar, a que preço comprar, aonde colocar o stop, onde colocar os alvos, e a gente acompanha toda a operação do início ao fim do teu lado. Isso porque na nossa plataforma você tem acesso a 2 lives por dia exclusivas para assinantes, centenas de horas de conteúdo educacional e um espaço para se comunicar com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. Para se inscrever, basta clicar aqui embaixo no primeiro link que vai estar na descrição e preencher o formulário com teu nome, e-mail e telefone, que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp assim que possível. Voltando pro conteúdo aqui do vídeo. A regra que te permite reduzir o risco de entrar em rompimentos falsos drasticamente é muito simples. Você vai vir aqui no teu gráfico e você vai plotar uma média móvel de 80 períodos, ok? Deixa eu aumentar aqui a espessura dela, colocar uma outra cor aqui, vou colocar ela, cara, um azul claro. E eu vou mudar para exponencial, isso é muito importante, tá? A média tem que estar configurada como exponencial. Pronto. Qual que é a regra? Eu nunca vou operar contra a curvatura da média. Fazendo isso, cara, você vai reduzir as tuas chances de fracasso. Claro, aplicando as outras regras que eu te mostrei aqui no vídeo também, tu vai reduzir muito as tuas chances de fracasso operando rompimentos. Se aqui a média estava apontada para baixo, no caso de BIF3, mesmo ativo com rompimento lindo aqui, você não vai operar. Porque a média está para baixo, o fluxo é vendedor, a tendência é de baixa. Olha o exemplo lá de Magalu que eu te mostrei. Veja, aqui também a média estava apontada para baixo. Aliás, quanto mais tempo essa média está apontada para baixo, melhor. Aqui você não operaria o rompimento que foi mostrado, porque a média estava apontada para baixo. Inclusive o mercado bateu na média e voltou a cair. Olha um exemplo de como isso funcionaria para te dar sinais filtrados de bons rompimentos, utilizando tudo que a gente aprendeu aqui. Olha Embraer, olha esse gráfico de Embraer, onde a média móvel de 80 períodos está apontada para cima há bastante tempo, há vários e vários meses. Olha só este movimento aqui de Embraer, ó, de consolidação. O papel tem uma zona de resistência aqui, tem uma outra região de resistência aqui. Perceba como alguns candles depois você tem este rompimento, um candle com, sim, um pouco de sombra, mas muito mais corpo, um volume que foi aí
praticamente 4 vezes maior do que a média. Olha o tamanho dessa barra, não tem precedentes uma barra tão grande assim em Embraer, mesmo dentro da tendência de alta. E este é um ativo que a gente operou lá dentro do grupo de acompanhamento, tá aparecendo aí o relatório na tua tela. Os assinantes trabalharam este ativo junto comigo, a gente entrou na superação dessa máxima, com o stop abaixo desta mínima. E o papel está quase atingindo o nosso alvo. Já deu a parcial, com cerca de 11% de lucro, e a gente está agora com 16% de lucro em Embraer. Mas olha só a regra sendo aplicada, né? As regras, tudo que eu te ensinei nesse vídeo junto. A média está para cima, te permitindo operar o rompimento. Você tem um volume acima da média, você tem um candle com amplitude acima da média, você tem um bom distanciamento da região rompida, você tem aqui um sinal de convicção e o mercado deslancha. Olha outro exemplo aqui em CLS, também um relatório que a gente operou no grupo de acompanhamento. Os assinantes receberam esta indicação que deu aí coisa de 30 e poucos %. Olha que show, a média móvel de 80 períodos apontada para cima. Esta região aqui, ó, de resistência sendo rompida, com um acréscimo brutal de volume. O volume aqui, galera, foi de 366 milhões, a média era 108 milhões. Então, de novo, o volume foi mais do que 3 vezes a média. Você tem, né, um gap, você tem um fechamento bem acima da região rompida. Não deu outro, o mercado engrenou numa maravilhosa tendência nos meses seguintes. Olha a CLS aqui, a gente pegou uma parte dessa tendência, coisa de 35%, 40%, tá? Mas o papel foi indo e continuou subindo. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo e respondo sempre que possível. Um grande e afetuoso abraço. Até mais. Até a próxima. Um grande e afetuoso abraço. Até a próxima.